Fala, meus amigos, que bom estar com vocês aqui mais uma vez no nosso canal, professor Ulisses Pessoa, e hoje nós vamos bater um papo diferente. Hoje ninguém me fez essa pergunta, eu que vou te fazer essa pergunta. Você já parou para analisar isso? Olha só, ó. Você já pensou em nichar a sua advocacia criminal? Pessoal, o mundo está mudando. O mundo hoje, com toda essa velocidade da informação, busca especialistas em todas as áreas, seja na área das engenharias, área da medicina. No vídeo passado até falei para vocês o seguinte, olha, não tem como você ser generalista. Você tem que ser especialista. Quem sabe tudo não sabe nada. Por isso que você precisa se especializar. E aí você poderia estar pensando assim, mas eu tenho que pensar dessa forma também na advocacia? Claro, tem que pensar também até na advocacia, por isso que não dá para ser generalista. Você tem que se especializar, mas você deve estar pensando aí também, com essa indagação que eu te fiz, e você deve estar se indagando nesse momento na seguinte questão, olha só, mas eu já sou criminalista, isso não é ser um especialista? Sim, isso é ser sim um especialista. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é super nichar a sua advocacia. Nichar é especializar. E quando eu digo que você tem que nichar a sua advocacia criminal, é que você tem que ser especialista do especialista. Ou seja, você tem que buscar uma área específica dentro da advocacia criminal para você poder se especializar. Olha só, nos bancos da graduação, seja você aí estudante, seja você já um advogado, na graduação vocês não veem isso que eu vou falar agora. Na graduação você só vê lá o direito tradicional, mas você tem que saber que o direito penal, ele é o gênero. E esse gênero possui várias espécies. Por isso, ó, direito penal, você tem o direito penal nuclear, que é o direito penal tradicional, aquele que nós visualizamos lá nos bancos da graduação. Você tem o direito penal internacional, ou seja, o direito penal voltado para questões internacionais, também um nicho específico. E nós também temos o direito penal econômico, que é um nicho que está em grande destaque hoje dentro do ordenamento e tem crescido demasiadamente. Nós pensamos que o direito penal, o direito nuclear, como eu falei, lá na graduação é só sangue, morte, crimes patrimoniais. Não, 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 não. Hoje nós temos o direito penal econômico. Eu queria especificar nesse vídeo essa questão voltada para o direito penal econômico. Eu queria que você pensasse mais sobre o direito penal econômico, ou seja, o ramo dos crimes financeiros, o ramo do direito empresarial, onde você pode atuar como um consultor dentro da advocacia criminal, implantando programas dentro de empresas. Então, o ataque aqui é em relação às empresas. E aí, nesse caso, você vai auxiliar a empresa a combater infrações penais, a combater ilícitos penais no seu próprio interior. Então isso é para você ver que dentro do direito penal, das ciências criminais, da advocacia criminal, nós temos vários nichos, várias possibilidades de nicho. Você pode ter, por exemplo, o advogado criminal que é especialista no júri, o advogado criminal que é especialista em segunda instância, o advogado criminal que é especialista no direito penal econômico. E nesse sentido, eu queria que você pensasse dentro do direito penal econômico uma questãozinha. Qual seria essa questãozinha? O Criminal Compliance. Ou seja, o Criminal Compliance seria um nicho, ou seja, uma especificação, uma especialidade dentro do direito penal econômico, dentro da advocacia criminal. Ou seja, existem advogados hoje que trabalham só implementando programas de criminal compliance, advogados criminalistas que militam nessa área especificamente. Mas aí você pode estar pensando, beleza, professor, mas o que seria o criminal compliance? Qual o conceito disso? Da onde surgiu? Qual a origem? Olha só, o criminal compliance seria uma ferramenta necessária imposta pela globalização, claro, nós estamos na era do conhecimento, com o fim de combater excessivamente fraudes e irregularidades no interior das empresas. Então, o Criminal Compliance, ele age, é uma ferramenta em que o advogado criminalista ele pode implementar dentro de uma empresa para
impedir que crimes aconteçam dentro da empresa e que o nome da empresa não tenha uma propagação ruim no mercado. E aí você, implementando tais ferramentas, você consegue impedir que o crime possa acontecer dentro da instituição financeira. Nesse sentido, nós podemos dizer que o compliance tem sua origem a partir do verbo em inglês to comply, o qual significa cumprir, realizar, satisfazer as diretrizes internas determinadas pela instituição. Então você implementa o programa de compliance dentro da instituição para a instituição cumprir as regras internas e também cumprir as regras externas. Quais são as regras externas? São as leis. Então, por exemplo, você, como escritório, como advogado criminalista, implementa o criminal compliance dentro de uma instituição financeira para impedir, por exemplo, lavagem de dinheiro, para impedir, por exemplo, fraudes dentro de alguns documentos, por exemplo, licitações. Quando nós trabalhamos lá a lei de licitações, lei 8.666 de 93, nós pensamos só no direito administrativo, só na licitação. Mas nós nos esquecemos que lá no finalzinho você tem os crimes dentro do procedimento licitatório. E é aí que você entra, e é aí que você começa a demonstrar uma nova visão do direito penal econômico, criminal compliance, mostrando para o empresário que ele precisa cumprir regras, porque se ele não cumprir essas regras, ele incorre em infrações penais. Deu para entender? Por isso que é extremamente importante. O compliance, ele não é do direito, ele vem da administração. Grandes empresas e grandes grupos empresariais começaram a perceber a necessidade de padronização de controles internos e também de reconhecimento e cumprimento da legislação externa. Por isso, o compliance. Mas, professor, compliance, criminal compliance, compliance é o gênero. É o gênero que tem algumas facetas. E dentro dessa faceta, nós temos o criminal compliance. Então, primeiro, o compliance gênero, ele demonstra para o empresário, e você tem que mostrar isso como advogado criminalista, que é um dever de cumprir regulamentos internos e externos impostos à organização respectiva. Então, ó, seu empresário, você precisa cumprir esse regulamento, senão você pode incorrer em infrações penais. Então, essa é a grande questão. E aí vem o gênero compliance, e nós temos algumas facetas, espécies de compliance. Nesse caso, nós temos o criminal compliance. E aí, ó, o criminal compliance como uma das facetas do compliance, com atuação, nesse caso, ó, particularizada no alcance do direito penal. Então seria a espécie do compliance que objetiva a prevenção de crimes. Então, nós como advogados, nós somos treinados a estar no tribunal, no meio do litígio. O crime já aconteceu. Agora, eu como advogado, entro na questão para tentar livrar o meu paciente. A advocacia está mudando. A filosofia da advocacia está mudando. Nós temos que agir ex ante. Nós temos que agir no momento anterior, justamente para impedir que o crime aconteça. Diferentemente do que muitos pensam, a nossa função também tem que ser a função de impedir a prática do crime. Por isso, programas de compliance e na nossa faceta, criminal compliance. Então, isso é um super nicho dentro da advocacia criminal que você tem que começar a pensar. A advocacia criminal não é só o tribunal. A advocacia criminal não é só a instrução. A advocacia criminal não é só depois do crime, mas também antes do crime. Por isso, a importância de supernichar a tua advocacia criminal. Então, pessoal, o criminal compliance é justamente para prevenir que um crime aconteça. Nesse caso, nesse sentido, nós temos que entender o seguinte, que grandes empresas implementam programas de compliance, criminal compliance, impedindo a prática de infrações penais. Ó, se você é advogado e está me ouvindo aqui, vou te dar uma dica. Não venda na prática para o empresário
Criminal Compliance, dizendo que ele precisa implementar programas de Criminal Compliance porque pode acontecer crimes. Porque ele vai falar assim para você, ué, que isso? Eu não pratico crime, eu não quero praticar crime, eu não vou praticar crimes. Então, implemente um programa genérico de compliance e dentro disso você estabelece o Criminal Compliance e você vai perceber que a sua advocacia estará super potencializada. Tá vendo a importância de super nichar a advocacia criminal? Eu sei que você ser um advogado criminal já é uma especialização, mas eu estou dizendo aqui do nicho, da especialização, ou seja, um nicho dentro da sua especialização, a advocacia criminal. O mundo está mudando, a advocacia está mudando, você precisa mudar. Se você não é advogado ainda, você precisa se antenar para isso. Se você já é advogado, tem que se antenar para essas questões objetivas. Pessoal, aqui foi só um introito sobre compliance, criminal compliance. É claro que tem muitas outras coisas. Dentro disso, eu queria mostrar para vocês, rapidinho, o meu livro sobre criminal compliance e direito penal. Nesse livro você tem vários detalhes, várias instruções relacionadas a tudo isso que eu falei. Você encontra lá no www.editar.com.br. Não estou aqui querendo fazer propaganda porque eu vou ganhar dinheiro com o livro. Não é isso. É só para você perceber que existe livro no mercado e esse livro aqui que eu escrevi vai te ajudar sobremaneira na ideia, na concepção, na visão nova do direito penal econômico e do criminal compliance dentro de um dos nichos da sua advocacia criminal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, beijo grande e até o próximo vídeo e avante sempre!